Mexidas nas emendas do Código Penal, depois de ter sido aprovado, voltaram ao plenário do Parlamento. Se na sessão anterior vislumbrava-se um entendimento entre os sujeitos parlamentares sobre as soluções para resolver este problema, na sessão da quinta-feira os sujeitos parlamentares estiveram de costas voltadas e muitos questionam quais as implicações das gralhas introduzidas no Código Penal. Afinal, quem supostamente mexeu de forma fraudulenta no Código Penal e levou o Parlamento às pressas a correr contra o relógio para desfazer o mal e evitar consequências imprevisíveis. Nesta quinta-feira, os deputados da Nação procederam à votação final global da proposta de lei que procede à quinta alteração ao Código Penal, depois da sua discussão na generalidade na sessão anterior, em que os partidos com assento parlamentar todos estiveram sintonizados quanto à necessidade da correção urgente das gralhas introduzidas de forma cirúrgica no Código Penal. Nesta última sessão, o aparente entendimento quanto à correção das gralhas deu lugar à tomada de posições díspares, primeiro no agendamento da questão e agora na votação final global. Em entendimento da bancada do PAICV, que o Parlamento esteve mal quando retirou a proposta anteriormente agendada que visava corrigir as gralhas detectadas no Código Penal. Nós estamos a dizer que o Parlamento agora falha claramente ao retirar a proposta que estava em agenda, no sentido de corrigir a falha detectada e expressa aqui na lei apresentada ao Parlamento, independentemente da forma, mas havendo o erro, corrigir agora seria naturalmente para nós, digamos, o posicionamento mais correto. E ao retirar-se essa alteração, é preciso compreender que este erro alegado pelo governo vai continuar. Ou seja, os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência, infidelidade, na verdade, continuam a ter um prazo de prescrição reduzido até que venha a haver uma jurisprudência do Tribunal Constitucional. E nós estamos completamente contra, achamos que este é o momento, o Parlamento deveria agir agora e não agindo agora, estará claramente a colocar o país numa situação complicada, tendo em conta as convenções internacionais que vinculam o Estado de Cabo Verde em matéria de combate à corrupção ativa, passiva e ao tráfico de influência. A bancada do MPD vai logo avisando que nada teme, assim como o governo também nada teme. João Gomes aponta o entendimento havido na sede da comissão especializada, desfeito na plenária. Por unanimidade, então optaram nessa comissão, na primeira comissão, para fazer a alteração apenas do artigo 263 e não do artigo 108, e que mais? Que em vez de se alterar o artigo 108, que então um grupo de deputados solicitasse, ao abrigo do artigo 280 da Constituição, portanto, a fiscalização abstrata, portanto, do artigo 108, tal qual ele está. Para quê? Para, assim, salvaguardar os eventuais efeitos, portanto, os efeitos eventualmente produzidos com a entrada em vigor do Código Penal, portanto, alterado em 2021. Esta é aquilo que me foi transmitido por todos os deputados, representantes do MPD, nessa primeira comissão. Senhor Presidente, e para concluir, permita-me dizer aos cabo-verdianos, o grupo parlamentar do MPD, os deputados que votaram a favor, assim como o Governo, nada temos a temer. Nada temos a temer. Nada temos a temer. A UCID votou contra na votação final global e indaga. A questão que se coloca aqui, Sr. Presidente, é saber que razão, que motivação é que o mesmo artigo vem duas vezes à Casa Parlamentar para ser alterada sob proposta do Governo e não é alterado. Nós queremos que o país faça uma luta contra a corrupção ativa e passiva desta forma? Não. Nós queremos que o país seja visto na comunidade internacional
como um país que branqueia a corrupção, não aplicando a pena mais pesada àqueles que prevaricam no sentido da corrupção passiva e ativa? Não, não pode ser, Sr. Presidente. Daí que nós votamos contra a alteração e queremos exigir que quem de direito realmente... concluir, Sr. Deputado? Vou concluir. Analise essa situação, porque não está bem, Sr. Presidente, e na política temos que ser coerentes. Mas o que está em jogo com as gralhas supostamente introduzidas de forma deliberada ao Código Penal, um dos principais instrumentos da justiça criminal. Depois da aprovação em 2003, o Código Penal foi alterado em 2021. Um ano depois, este mesmo código revisto, promulgado pelo Presidente da República e publicado no BO, voltou à plenária pelas mãos do Governo para a retificação de um erro classificado pela Ministra da Justiça, Joana Rosa, como material e sem intenções. Erro esse que altera os prazos de prescrição dos crimes de corrupção ativa e passiva, bem como o tráfico de influência. São gralhas que colocam o diploma na contramão das orientações da Convenção da ONU contra a Corrupção e contrariam o espírito da legislação nessa matéria. Os prazos de prescrição desses crimes, em vez de serem alargados, foram, na perspectiva da oposição, deliberadamente diminuídos. Se na sessão passada os deputados falaram a uma só voz na busca de soluções para este imbróglio, que, de acordo com muitos juristas, mina o Estado de Direito, na sessão desta quinta-feira o entendimento parece ter se esvaído na discussão da agenda. A questão que se coloca é se as gralhas detectadas no Código Penal irão beneficiar efetivamente processos em tramitação na Justiça.